O ano é 1952, e um cientista chamado Christopher Straight havia acabado de concluir um dos projetos de programação mais inovadores na história da computação. Um sistema automatizado que escrevia cartas de amor. Claro que essas declarações eram apenas variações dentro de um mesmo modelo básico, mas a abordagem mais humana desse estudioso, que trabalhou com grandes nomes, deu origem ao primeiro experimento em software de geração de texto. E o mais importante, uma das primeiras experiências em inteligência artificial. A primeira experiência foi feita por ele também, mas a gente fala sobre isso depois. A partir daí, uma série de inovações e a nossa dependência por essas tecnologias fez com que pequenas startups se tornassem multinacionais gigantescas durante a década de 2010. Inclusive, trabalhar numa dessas empresas se tornou um sonho para muita gente. Mas a ideia de trabalhar num Google da vida parece ter ficado cada vez mais distante depois da maior parte dessas Big Techs anunciarem cortes massivos em todo o mundo. Só que, se a gente for ver, coincidentemente, essas mesmas empresas passaram os últimos anos investindo em inteligência artificial. Essa tecnologia está mudando a forma como muitas tarefas são realizadas. Isso pode levar ao desemprego em alguns setores. Algumas profissões que estão sendo afetadas incluem processamento de dados e tarefas administrativas, trabalhos de linha de produção, algumas funções de vendas e atendimento ao cliente, análise de dados e contabilidade e até mesmo jornalistas. Sim, para falar a verdade, essa última parte foi toda escrita pelo ChatGPT, um sistema gerador de texto. Então, por que as Big Techs estão demitindo? E a inteligência artificial vai tomar o seu emprego? Vamos dar uma olhada no estrago. Somando as demissões das 5 maiores empresas de tecnologia que anunciaram cortes em janeiro de 2023, chegamos a quase 50 mil pessoas. E se a gente pesquisar o nome dessas companhias, vamos nos deparar com um tipo bem específico de investimento. Não é de agora que a tecnologia é vista como uma ameaça aos trabalhadores. Em 1811, em plena Revolução Industrial, teve início na Inglaterra o ludismo, um movimento trabalhista que reuniu pessoas opostas ao uso de máquinas das indústrias. A ação dos ludistas consistia em invadir fábricas têxteis e destruir as máquinas que eram usadas na confecção de roupas. É que esses equipamentos, que podem até ter ajudado a acelerar os processos de produção, substituíram artesãos especializados e podiam ser operados por qualquer pessoa. Por consequência, os salários diminuíram consideravelmente. Mas isso não quer dizer que há menos empregos agora. O mercado de trabalho dos Estados Unidos, por exemplo, está se provando bastante resiliente. Em janeiro de 2023, os empregadores americanos adicionaram 517 mil empregos, enquanto a taxa de desemprego caiu para 3,4%, a menor dos últimos 53 anos. Mas, peraí, a gente está falando de outro nível de tecnologia agora. Você chegou a ver a thumb desse vídeo? Esse desenho foi feito inteiramente no DALL-E, um sistema que gera imagens e ilustrações por meio de inteligência artificial. Eu só precisei digitar lá o que eu queria e pronto. É, Maria, sei como você se sente. Inclusive, esse sistema e o ChatGPT são produtos do laboratório OpenAI, que recebeu um investimento bilionário da Microsoft, a mesma empresa que demitiu milhares de funcionários nos meses anteriores. O investimento em inteligência artificial resultou em uma inovação no navegador e principalmente no sistema de buscas. E a Amazon, enquanto também está demitindo milhares, também pisou no acelerador com os investimentos em robótica. Esse novo robô da Amazon, o Sparrow, imita um braço humano e tem a capacidade de manejar pacotes pequenos. How do we help them do their job? How do we help them do it safer? How do we make their work environment more simple? How do we provide them with a better work environment? And obviously, how do we make it more efficient? Ok, mas por que tantas demissões? Essas empresas não acabaram de ter lucros recordes? A publicidade tem sido a grande alavanca dos negócios do Google há tempos, com resultados vistos como fenomenais e crescimento de 2 dígitos, trimestre contra trimestre, até alguns anos atrás. Só que, enquanto na América Latina ainda há espaço para o crescimento desse segmento, no mercado americano isso tem chamado a atenção com a queda da economia. O vice-reitor da MIT Sloan School of Management acredita que a resposta é que os investidores mudaram a forma como avaliam essas empresas. Para ele, quando elas crescem muito rápido, como quando a receita dispara 20% ou 30% ao ano, ninguém se importa com os lucros. Mas esse não seria exatamente um momento de crescimento. Então, os investidores estão sendo mais cautelosos e muitas vezes indo para outras áreas. Só que antes de ir para esse lado, o que de fato é inteligência artificial? Lembra daquela máquina romântica? Um ano antes dela existir, o seu criador tinha trabalhado num sistema que poderia jogar uma partida completa de damas a uma velocidade razoável. E realmente jogava.
Tanto é que muitas pessoas consideram esse sistema o primeiro exemplo de inteligência artificial. Enquanto os cientistas e matemáticos da época geralmente usavam computadores exclusivamente para cálculos numéricos, como analisar trajetórias de armas ou encontrar fatores primos de números enormes, seu fascínio era por cálculos não numéricos, o que logo se tornaria conhecido como inteligência artificial, ou IA para os íntimos. Então a gente pode dizer que IA são tecnologias que simulam a inteligência humana. E é justamente por isso que muita gente se sente ameaçada, não fisicamente, se bem que talvez... Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. Mas enfim, essa capacidade de simular a nossa inteligência tem um grande potencial de ser usada primeiramente para atender demandas que não damos conta. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o país precisaria de 40 mil programadores por ano, mas não forma nem metade desse número. Mas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT e outras semelhantes, podem ajudar a preencher essa lacuna de profissionais de programação e desenvolvedores. Isso porque IAs tipo o ChatGPT são boas em processar números com certa precisão e conseguem codar mais rápido do que humanos. Mas para alguns, essa tecnologia ainda vai sempre precisar ser controlada. O robô por si só ele não vai fazer nada sozinho. Sempre vai ter que ter uma mente brilhante, uma mente estrategista por trás. E outro, o negócio ele é muito constante. Cada vez mais está mais rápido a velocidade de mudança de cada negócio. Ou seja, você precisa ter a sacada e a estratégia de mudar os parâmetros a todo momento. No fim, ferramentas de inteligência artificial vão, sem dúvida, modificar o jeito que se trabalha. Mas, por enquanto, os robôs ainda precisam de nós.